A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o João e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o tema como saber se esse caminho é de Deus para mim. Eu creio que esse é um tema que muitos de nós temos dúvidas, muitas das vezes, porque é algo essencial a gente saber, a gente ter o discernimento se o caminho que a gente tá ou o caminho que a gente quer seguir é realmente de Deus pra gente. Eu creio que isso traz grande temor aos nossos corações e também sei que o diabo muitas das vezes utiliza esse fato, desse temor em nossos corações, esse temor para saber se a gente está de fato na direção de Deus, justamente para nos tentar, justamente para colocar dúvidas no nosso coração. E é por isso que eu quero fazer esse vídeo aqui, para a gente refletir acerca da palavra do Senhor e entender de fato e de uma vez por todas se esse caminho é de Deus para você ou não. Eu creio que esse vai ser um vídeo bastante prático, tá? Então você vai sair daqui, eu tenho certeza, com a tua direção. Amém? Antes da gente começar rapidamente, eu quero mostrar aqui para vocês. Esse daqui é meu livro, tá? Sonhos Proféticos. Ele é um livro que fala bastante sobre sonhos. Você vai entender, na verdade, como discernir sonhos através da palavra de Deus, através da Bíblia, tá? Então, esse é um livro que eu falo sobre como você pode aprender a discernir os seus sonhos, os sonhos de outras pessoas, e de quebra ainda dou 10 interpretações de sonhos mais comuns aqui. Então, para você acessar, o link está aqui na descrição. Também quero te convidar a conhecer esse meu outro livro, que é Como Alcançar as Promessas de Deus em Sua Vida. É um livro que fala sobre promessas, um livro que fala talvez porque você ainda não alcançou aquilo que Deus tem para sua vida e o que você precisa fazer para alcançar. Os meus livros eles são sempre muito práticos para te dar direção, para te deixar com um passo a passo do que você precisa fazer, tanto de sonhos como esse. São livros bem práticos, aqui você vai saber exatamente o que você precisa fazer para alcançar aquilo que Deus colocou na sua vida. E eu também tenho esse aqui, que é um devocional de 12 dias. Ele é chamado 12 dias para uma vida mais intensa com Deus. E esse livro é para você que quer fazer um desafio de ter mais intimidade com Deus, de ter um relacionamento mais intenso, mais profundo. É para você que quer realmente sair do raso e começar 2023 de uma forma diferente no seu relacionamento com o Senhor. Esse livro aqui é para você. Para você acessar, o link está aqui na descrição, tá? Você pode comprar pelo meu site ou você pode estar adquirindo também pela Amazon. Os links estão aqui embaixo na descrição. E o último aviso, eu quero te pedir que você possa deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e tá ativando os sininhos das notificações para você receber uma notificação aí no seu celular quando eu postar um novo vídeo. E se caso você não receber essa notificação, saiba que toda terça e toda sexta ao meio-dia tem vídeo novo aqui no canal. Então eu vou estar trazendo sempre conteúdos da palavra de Deus de uma forma simples e prática para ser aplicada na sua vida. E eu também falo muito sobre o profético de Deus aqui nesse canal, sobre sonhos, sobre números, sobre discernimento, sobre códigos proféticos. Eu falo tudo com base na Bíblia, com base na revelação de Deus aqui nesse canal. Então eu te convido a você estar acompanhando o nosso conteúdo e compartilhando com outras pessoas. Amém? Então vamos para o vídeo. Bom, para a gente começar, eu quero estar lendo aqui um texto da palavra do Senhor que se encontra em Números, do capítulo 22, do versículo 22 ao 32. Acompanhe a leitura. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e o outro à esquerda.
A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se sobre uma passagem ainda mais estreita, aonde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irritado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Então Yahvé fez com que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: "Que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes?" Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: "Ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te havia matado." Então ponderou a jumenta a Balaão: "Não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo?" Ao que ele respondeu: "Não." E nesse momento, Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão, e questionou o anjo do Senhor: "Por que espancaste assim tua jumenta, já por 3 vezes? Sou eu quem vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada." Olha só que palavra abençoada é essa que a gente acabou de ler, e eu creio que é uma palavra que vai dar muito discernimento para a gente. Então vamos refletir em alguns pontos aqui. Por muitas vezes, quando a gente estiver trilhando um caminho, impedimentos vão aparecer. Isso daí é de praxe, isso daí a gente não está isento, sendo ele um caminho de Deus ou não. Só que agora surgem 2 vertentes daí. Como saber se esses impedimentos é Deus tentando me parar ou o diabo tentando agir contra mim, tentando criar dificuldades, impossibilidades para que me faça desistir, para que não me faça prosseguir? Como saber o que é o que? Porque às vezes a gente só precisa saber se isso que está acontecendo, esses impedimentos, essas barreiras, essas impossibilidades, se é Deus ou se é o diabo. Porque se for Deus, a gente para, a gente já entende que esse caminho não é pra gente. Mas se for o diabo, a gente sabe que a gente precisa lutar, a gente precisa batalhar para prosseguir. É como o mesmo texto que a gente acabou de ler de Balaão. Eu creio que Balaão foi um profeta, na verdade, sem muito discernimento, até por conta da história e do que ele estava indo fazer nesse caminho. Na verdade, ele estava indo agir contra o povo de Deus. Se você conhece a história, você sabe que ele deu conselhos ao povo inimigo de como fazer exatamente o povo de Israel pecar e, sendo assim, perder com que a mão de Deus estivesse sobre a vida deles, pois eles sabiam que essa era a única maneira deles terem êxito em sua guerra, eles terem vitória contra o povo de Deus. Eles sabiam que a única maneira de ganhar aquela guerra era tirando a bênção de Deus de cima deles, tirando com que a mão de Deus fosse tirada de cima deles. E a única maneira de fazer isso era pecando. E Balaão ele acabou servindo nesse propósito de ir contra o povo de Deus. Então, obviamente, aquele não era um caminho que Deus queria que Balaão prosseguisse. Só que Deus, como em todo momento da criação, ele nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, a gente pode escolher quais os caminhos a gente quer realmente seguir. Eu creio que Deus nos mostra o que é certo, o que é errado, mas a decisão, a escolha está com a gente. E isso desde o princípio vem sendo colocado sobre nossas vidas, como o Jardim do Éden tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o que justamente dava possibilidade desse livre-arbítrio. Então Adão e Eva poderiam escolher obedecer a Deus, seguir os caminhos de Deus, mas se eles não quisessem, tinha também um outro lado ali para onde eles poderiam ir e tá justamente pecando contra Deus. Deus em todo momento nos permite fazer escolhas. Agora, como saber se o caminho que você está seguindo, que você quer começar a seguir,
talvez nesse ano agora de 2023, é de Deus ou não é? Bom, eu tenho algumas dicas aqui para te dar, e a primeira delas, eu não sei se vai ser o seu caso, mas se for, é muito importante você seguir essa dica, que é justamente perguntar a Deus antes de você seguir, antes de você começar nesse seu caminho, nesse seu propósito. É muito importante você perguntar a Deus antes de você entrar em tal porta, ir por tal caminho, porque se você perguntar depois, pode ser que Deus não responda, pelo simples fato que você não buscou a presença dele antes para saber se isso é de Deus ou se não é, porque agora Deus falaria. Bom, muitas das vezes Deus ele permite com que a gente tenha que sair de lugares que a gente não perguntou a Deus para entrar. E isso serve no final como um aprendizado para a gente, para saber que da próxima vez a gente precisa perguntar a Deus antes de fazer tal coisa. E a gente vê o povo israelita muitas vezes também, durante a Bíblia, buscando a presença de Deus para saber se era para eles irem naquela guerra ou não, como que era para eles lutarem, qual caminho eles precisavam seguir. Muitas vezes eles faziam isso na Bíblia e Deus abençoava e Deus dava direção para eles seguiam e dava tudo certo. Mas tinham outras vezes que eles não faziam isso e por isso dava errado. Depois que dava errado, eles iam e perguntavam a Deus, e às vezes Deus respondia, e às vezes Deus não respondia. Então, para te poupar disso, eu aconselho você a estar buscando a direção de Deus antes de você entrar em tal propósito, seguir por tal caminho. E a segunda dica é, peça sinais a Deus, porque Deus é um Deus de sinais. Em todo momento na Bíblia a gente vê Deus dando sinais poderosos, como as 10 pragas no Egito, como o fato de quando Elias orou e caiu o fogo dos céus. Isso tudo são sinais. Ou podemos citar aqui também um sinal que Gideão pediu para saber se era vontade de Deus ou não ele lutar aquela guerra e estar libertando o povo de Israel. Então ele pede 2 sinais, um tapete, e Deus respondeu a ele. E se Deus respondeu a ele, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que o nosso Deus continua e vai continuar respondendo sinais. Então peça sinais a Deus, sinais que só você e Deus sabe, se possível ora até em pensamento, para o diabo ele não ouvir, porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão. E se ele está ao nosso derredor, é sinal que ele também pode nos ouvir. Então, se possível, peça sinais até orando no seu pensamento com Deus, mas algo que só você e Deus sabe, porque quando acontecer, você não vai ter dúvidas que foi Deus te respondendo. Peça sinais a Deus. E agora, a última coisa que eu quero te falar, a última dica aqui, é não tenha medo, não tema. Porque o diabo, ele muitas das vezes usa desse nosso temor, dessa nossa vontade de saber se algo é de Deus ou não, para nos paralisar, para nos colocar dúvidas. E começa muitas vezes no nosso coração vir esse tipo de pensamento aqui. Tá, mas e se eu for e não for a vontade de Deus? E se eu começar tal coisa, mas isso não ser a vontade de Deus? E nessa a gente fica paralisado, a gente não se move, a gente não sai do lugar. Às vezes podem vir dúvidas no nosso coração, mas eu já te digo de cara que toda dúvida não provém de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Deus ele não muda de opinião. Se Deus ele falou com você que ele não quer tal coisa, ele não vai mudar lá na frente e te apresentar o mesmo caminho, talvez de uma forma um pouco alterada ali, mas que agora Deus quer isso. Não, Deus também não faz isso, tá? Se ele disse que não, é não. Ele não vai mudar de opinião, de ideia lá na frente. Mas não se deixe paralisar pelo medo, tá? Tem uma frase que Deus uma vez falou comigo e isso foi como refrigério para mim, foi como um discernimento muito forte. E eu estava perguntando algo simples para Deus. Eu queria saber se era da vontade de Deus ou não eu ir buscar uma certa pessoa de carro, eu dar carona para uma certa pessoa. E era um lugar um pouco longe, né? Era uns 50 quilômetros aí. Mas eu tava com essa dúvida no meu coração
e perguntando a Deus e deixando aquilo me paralisar, porque eu estava pensando, se Deus não me responder, eu não vou. E Deus não estava me respondendo e começaram a vir certos impedimentos, certas barreiras, começaram a se levantar alguns problemas e eu com medo daquilo não ser de Deus e aquilo ser um sinal de que era Deus falando que não era para eu ir. Só que Deus me falou a seguinte frase: quando sou eu não tento te impedir, eu simplesmente te impeço. Ou seja, Deus falou comigo que se fosse Ele tentando me impedir, Ele não ia tentar, Ele ia de fato me impedir. Deus falou para mim que quem tenta alguma coisa é o diabo. Deus chega e faz. Como uma palavra que a gente leu aqui em Balaão, onde no último versículo, no versículo 32, o anjo do Senhor responde a Balaão: sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir a tua jornada. Então o anjo do Senhor não disse para Balaão que ele veio tentar impedir Balaão. O anjo do Senhor disse: eu vim para barrar-te, pois com a minha presença você não pode prosseguir. Então, se com tudo isso você ainda tem dúvidas no teu coração, porque eu te garanto, o diabo ele vai utilizar dessa situação para colocar dúvidas, fazendo com que você fique paralisado e não avance. Se com tudo isso você ainda tiver medo, eu te digo, prossiga. Se acontecer algo que venha te impossibilitar, saiba, é Deus te dizendo, não é por aqui. Agora, se impedimentos, problemas começarem a se levantar, lute contra isso, ore, repreenda, porque o diabo da mesma forma ele vai se levantar para tentar impedir que certo propósito aconteça na sua vida. Lute contra isso, mas se for Deus, esteja sensível ao Espírito Santo para saber que é Ele e não vá mais por esse caminho. E a última coisa que eu quero falar aqui é que tudo que Deus vai fazer está alinhado com o propósito dele na sua vida. Então, se o caminho que você tiver em dúvida se você vai ou não, é um caminho que Deus já te disse para você que é por aí que Ele quer, que é o propósito dele na sua vida, não tenha medo, porque Deus ele vai te guiar para que esse propósito se cumpra. Agora, se for uma coisa totalmente fora, que não tem nada a ver com aquilo que Deus já falou com você, com aquilo que Deus te chamou, então, pode ser também um indicativo que isso não é de Deus para sua vida, amém? Mas com tudo isso que eu falei, se eu pudesse resumir em uma única frase, eu te diria: ore a Deus e peça discernimento, peça sinais a Deus, peça, se você precisar mais de um sinal, peça 2, peça 3 sinais. Gideão ele pediu 2 sinais a Deus e Deus respondeu: peça 2, peça 3, peça 5, mas não se deixe paralisar. Esteja sensível a ouvir a voz de Deus e prossiga, não tenha medo. O diabo ele vai tentar se levantar de qualquer forma. Isso daí já é algo que você pode contar. O diabo vai tentar se levantar. Pronto, colocou isso daí como base? Beleza. Agora, se algo vier tentar te barrar, te impedir, te impossibilitar, então você saiba, bom, isso aqui é Deus. O diabo ele não tem esse poder de me fazer impedir de prosseguir. Ele pode tentar, mas agora se impediu, pronto, agora é Deus. Então você sabe que não é por aí, e glória a Deus também, porque não é por aí, porque significa que Deus tem outra coisa para você e algo melhor para sua vida, amém? Mas se houverem impedimentos, barreiras, problemas, ore, repreenda no nome de Jesus, porque isso vai cair por terra e você vai seguir no teu caminho, você vai concluir aí o teu propósito com o Senhor, amém? Bom, esse foi o vídeo, eu agradeço você por ter assistido até aqui e quero te reforçar mais uma vez, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e aqui embaixo estão os links dos meus livros para você estar conhecendo, você estar comprando, tá me abençoando e também te abençoando, porque eu tenho certeza que essa leitura ela vai abençoar muito na sua vida, ela vai te trazer um grande direcionamento e discernimento das coisas de Deus, amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.